Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é dia 30 de maio e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o médico e ex-secretário de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Sorange. Doutor Daniel, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Estou muito honrado em mais uma vez poder conversar com o senhor a respeito dos problemas da nossa cidade e do nosso estado do Rio de Janeiro, viu? Mauro, é uma honra estar aqui no Fala Baixada de novo. A última vez que eu tive aqui a repercussão foi muito grande, até no estado todo. É um prazer estar aqui com vocês. Sabe, nossa CNT, dos 92 municípios, já está em 85 cidades. Então é super importante para nós conversar com o senhor a respeito de um assunto que o senhor efetivamente domina. O senhor que é nascido no interior do estado, conhece, né, muito bem as cidades do nosso estado do Rio de Janeiro e na área da saúde, onde a gente tem carência de gestores competentes, tem muitos faladores, né, muitos pensadores, mas executores de verdade, com políticas públicas que funcionem, a gente encontra muito poucos, entre eles o senhor. Por isso eu queria começar o nosso bate-papo perguntando se há possibilidade de integrar um gerenciamento na saúde que possa integrar a cidade do Rio de Janeiro, a capital, e os municípios, principalmente do seu entorno. Mauro, primeiro, é impressionante como o Fala Baixada está presente no dia a dia das pessoas, né? A última vez que eu estive aqui, eu fiquei durante um tempo recebendo mensagens e uma das principais perguntas que aconteciam era justamente essa: como ter um sistema de saúde mais integrado? O SUS não é feito só em cada município. Cada município, cada prefeitura precisa compartilhar dados, informações, também organizar a rede de atendimento junto com a esfera estadual, com o Estado, e junto com a rede federal, que é tão importante aí no estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem um desafio muito grande hoje, de fato, de conseguir ter uma saúde integrada, em que todas as pessoas, independente de onde moram, consigam um atendimento adequado. E hoje, Mauro, o Sistema Único de Saúde no estado do Rio de Janeiro, ele vem diminuindo, ele vem encolhendo. Cada vez é mais difícil a gente conseguir um atendimento de saúde adequado. Isso por vários fatores, um deles gestão, mas também está ligado à prioridade política. Então a gente, infelizmente, tem um sistema de saúde que não é prioridade política para muitos dos nossos governantes. E aí, cada vez mais, a nossa população tem mais dificuldade de ser atendida. Eu queria lhe perguntar, os consórcios intermunicipais, por exemplo, aqui na Baixada Fluminense existe aqui o consórcio intermunicipal de saúde da Baixada, né? Eles são atrapalhadores ou são facilitadores para essa linha de raciocínio de integrar o atendimento? Mauro, os consórcios são uma ideia fantástica, né? Até queria citar um dos principais consórcios, que é o consórcio da Baixada. Tem uma gestão de primeira linha, de primeira qualidade. Ele consegue utilizar bem o poder de compra de vários municípios para poder negociar a compra de cirurgias, de procedimentos mais baratas, consegue fazer uma integração na gestão do SAMU local, do atendimento com o SAMU na Baixada Fluminense. Então os consórcios são uma ótima ideia para tornar o sistema mais integrado. Mas, infelizmente, eles ainda precisam de mais recursos para poder oferecer mais procedimentos para a população. Então, apesar dos consórcios conseguirem um grande avanço, que é essa integração, eles ainda têm uma participação dentro do orçamento público muito pequena. É uma loucura, mas ano passado o governo arrecadou 1,9 trilhões de reais. O orçamento do Ministério da Saúde, que era de 200 bilhões, passou para 160 bilhões de reais. Encolheu muito quando a gente bate recorde de arrecadação. Por que isso? Porque a saúde deixa de ser uma prioridade política. Quando não é prioridade política, fica tudo muito mais difícil para a nossa população. Os consórcios também
ajudam na regulação das vagas. Mas se você não tem vaga adequada para oferecer, fica muito mais difícil das pessoas serem atendidas. Então, se a gente for olhar o hospital de Nova Iguaçu, que era um hospital federal, ele tinha uma capacidade de atendimento muito superior da que ele tem hoje. Se a gente for olhar a nossa rede federal, por exemplo, o Hospital Geral de Bom Sucesso, que pegou fogo, é um hospital muito importante para o Rio de Janeiro e para a Baixada. Infelizmente, hoje, quando a gente olha o Hospital Geral de Bom Sucesso, ele está com a emergência fechada e metade dos leitos fechados. Um hospital que era um símbolo do estado do Rio de Janeiro, que era o Hospital Clementino Fraga Filho, lá no Fundão, aquele prédio incrível ali na entrada da Ilha do Governador, também na boca da linha vermelha, hoje se deteriorando, deixou de ser uma prioridade orçamentária e há mais de 20 anos tem uma promessa de reativar aqueles leitos, de fazer reforma. O tratamento para o câncer no nosso estado, hoje se alguém precisa de um tratamento oncológico, é muito mais difícil do que era há alguns anos atrás, porque tinha uma promessa de construção de um novo Instituto Nacional de Câncer na Praça da Cruz Vermelha. E aí, há mais de 7 anos, pegaram um prédio incrível, que era o prédio do antigo IASEG, não sei se você conheceu, eu fui plantonista do CTI de lá, e demoliram o prédio com a promessa de construir um novo INCA. Até hoje, o terreno lá está parado e não se constrói. Então, trabalhar numa integração maior entre as 3 esferas e ter o Sistema Único de Saúde como uma prioridade vai fazer muita diferença na vida das pessoas. E essa é uma discussão que precisa esquentar agora no ano eleitoral. A gente está entrando no ano eleitoral. Sim. E é muito importante que a gente esquente essa discussão. Importante que os candidatos ao governo, os candidatos à presidência, façam propostas para fortalecer o Sistema Único de Saúde, para ampliar a rede, porque não é só os municípios que vão conseguir resolver esse problema. Você citou aí pelo menos três hospitais, todos federais. Não acha que a gestão federal, nos hospitais que são da rede federal, aqui para o estado do Rio de Janeiro, a entrega tem sido muito tímida? Não nesse governo, talvez, seguramente em todos os governos. Quando a gente fala de hospital federal, que sempre, em boa parte do tempo, foi referência, vem deixando de ser, porque a pessoa vai no INCA, não tem vaga, vai no IASERJ e não consegue, vai no Hospital Geral de Bom Sucesso, ele é deficitário. O sistema federal está falhando com o nosso estado? Mauro, os hospitais federais sempre foram um orgulho do estado do Rio de Janeiro. O Antônio Pedro Niterói era um orgulho da cidade. As pessoas olhavam para aquele hospital como um dos melhores hospitais do país. O Hospital dos Servidores atendia os presidentes da República. Hoje, para onde vai o nosso presidente da República quando fica doente? Para São Paulo. Vai para um hospital particular em São Paulo. Então, a rede federal é uma rede que orgulha a nossa população. Tem profissionais de excelência, de muita qualidade nesses hospitais. Mas, infelizmente, é uma rede que vem encolhendo, é uma rede que vem diminuindo. Eu não estou falando desse governo especificamente. Há 10 anos a rede federal vem encolhendo. Mesmo os hospitais federais mais novos, como o INTO, que tinha uma promessa de fazer mais de 10 mil cirurgias por ano, hoje consegue ofertar muito menos do que isso, porque não tem recursos humanos, porque falta RH, porque tem 30% dos seus leitos vazios por falta de médico ou por falta de enfermeiro. E por que isso acontece? Porque não é uma prioridade. Então, a gente vê pouco. Eu vim aqui no seu programa e discuti esse período todo agora de Covid-19, muitos assuntos. Vacinação, testagem, hospitais de cuidado da Covid. A gente estruturou o Hospital Ronaldo Gazola, que é um hospital incrível hoje em Acari, que atendeu a maior parte dos pacientes de Covid do estado do Rio de Janeiro, atendeu pacientes de Covid do estado todo. Mas a Covid passou e agora a gente tem muito problema que se acumulou desse período. Então a gente não vai conseguir avançar se a gente não tiver
essa rede, ou se a gente não tiver o sistema único, como prioridade. E a gente precisa enxergar isso nas propostas dos principais candidatos. Então, como você falou, hoje a gente tem uma rede federal que encolhe, e que encolhe no estado todo. É um desafio recompor essa rede, recompor a força e a pujança que ela tinha no passado. E ela pode, de novo, voltar a ser um orgulho do estado do Rio de Janeiro, um orgulho do Ministério da Saúde. Lembro que o Ministério da Saúde, as principais políticas na área do câncer, saíam do Instituto Nacional de Câncer, do INCA. As principais políticas em várias áreas de alta complexidade aconteciam nos nossos hospitais. Olha como está o Hospital do Andaraí hoje. O Hospital do Andaraí era um hospital de referência para queimados, tinha um CTI das melhores qualidades e uma emergência que era muito importante para toda a região. Hoje, a emergência foi demolida, a antiga, o terreno está lá, é uma licitação que tem mais de 10 anos, que não avança. Infelizmente, o hospital vem diminuindo a sua oferta para a rede. Então, a gente tem uma situação muito grave, né, que acontece, que impacta no estado todo do Rio de Janeiro, que é a redução do espaço da rede federal na oferta de serviços para a população. Doutor Daniel, o senhor não concorda que quando há decisão para demolir um hospital com a promessa de começar uma obra, não deveria ter recursos alocados, coisas licitadas, providências tomadas para que negligências como essas, nítidas, de demolir um hospital, o hospital dos servidores, o hospital, e a obra não começa e transpassa governos e a necessidade. Existia um atendimento, ele foi prejudicado em razão da demolição, mas com uma promessa de que o novo hospital seria construído. Anos vão se passando e a população continua sendo prejudicada. Isso mais do que negligência, não seria crime do gestor, do cara que mandou demolir? Uma hora difícil, né? Porque os governos foram passando, uma presidente foi empichada no período. Agora, difícil a gente olhar para trás, mas o para frente não pode continuar assim. Então, acho que agora, o momento é a gente olhar para frente. Quais são as propostas para reorganizar a rede federal? Quem, de fato, está preocupado com a saúde daquelas pessoas? Porque a hora que a pessoa procura uma unidade de saúde, vai uma senhora procurar um tratamento de câncer, os profissionais de saúde se sentem impotentes, principalmente os profissionais da clínica da família, dos centros municipais, se sentem impotentes de não ter para onde encaminhar essa pessoa para o tratamento do câncer. Só que muitas vezes aquela pessoa não percebe que aquilo acontece por um erro de planejamento anterior, não daquele momento em si. Então, o INCA precisa voltar a ser uma prioridade e precisa voltar a ter uma pujança de investimentos como tinha no passado. Então, eu acho que agora é o momento da gente olhar para frente e ver qual as estratégias para que a gente possa, de fato, ampliar os serviços no estado do Rio de Janeiro. Isso acontece na rede federal, e eu estou falando mais da rede federal e estadual, em vez de falar das redes municipais, porque é uma eleição estadual e uma eleição federal. Mas, se a gente for olhar bem, a rede estadual também tem muitos problemas. Então, tinha a proposta de construir um hospital de oncologia na região serrana. Não saiu do papel, está lá parado. Existia a proposta de construir um hospital da mulher em São Gonçalo. Se começou a construir, está lá a estrutura, está lá o esqueleto, está lá parado. Se a gente for olhar as principais estruturas de saúde estaduais hoje, todas elas estão precisando de investimento. Se a gente visitar a UPA da Penha, por exemplo, é uma unidade que atende muita gente, que é na porta do Hospital Getúlio Vargas, e está toda enferrujada, precisando de investimento. E com a venda da SEDAI, o Estado tem recurso. O que precisa fazer agora é executar esse recurso para construir um sistema de saúde melhor.
Daniel, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor que no segundo bloco nós possamos falar a sua opinião a respeito da extensão dessa rede federal para outras regiões, principalmente para a nossa Baixada Fluminense. E também falar de recursos do Ministério da Saúde mais volumosos e também recursos de emendas parlamentares. Por que a nossa bancada do Estado do Rio não se junta? É importante a gente conversar sobre isso. Estou conversando aqui com o médico Daniel Sorange. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o médico Daniel Sorange. Doutor Daniel, eu propus conversar um pouco. Os hospitais federais, a maioria deles, né, 90% deles estão concentrados na cidade do Rio de Janeiro. É uma herança lá de quando o governo federal, a sede era aqui no Rio. Acha que o governo federal tem condições de construir e manter hospitais federais na nossa Baixada Fluminense e em outros lugares do estado também? Mauro, isso ia ser ótimo, né? O ideal é que a rede federal pudesse expandir em associação com as universidades. Então é muito importante que a rede federal cresça junto com as universidades, junto com vagas de universidades públicas na área da saúde. Na Baixada pode ser uma boa opção, também na região oceânica, isso também é importante, mas certamente a Baixada é o local que mais precisa. Infelizmente, o Hospital da Posse, o Hospital de Nova Iguaçu, perdeu o apoio federal. Hoje ele recebe muito menos recurso do que recebia quando era um hospital federal. A municipalização trouxe benefícios, mas também trouxe muitos problemas de falta de recursos para administrar esse hospital. E hoje, sem dúvida, o Hospital da Posse está cada vez mais sobrecarregado, né? Além de ser um hospital onde recebe os politraumatizados da rodovia Presidente Dutra, né, por exemplo, a referência é o Hospital da Posse. Nesse sentido de falta de recursos, de ampliação da rede, o senhor concorda, não sei se o senhor concorda, que a bancada federal tem atuado muito pouco em relação aos recursos de bancada e até os recursos individuais que deputados e senadores têm direito para socorrer a área da saúde? Mauro, na década de 80, na construção do Sistema Único de Saúde, na Constituição de 88, existiam muitos deputados que defendiam a bandeira da saúde, que defendiam o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, esse espaço vem diminuindo a cada ano. Então a gente vê cada vez menos deputados que defendem o SUS, que defendem a construção de um Sistema Único de Saúde mais forte. Isso fica bem evidente quando a gente olha o orçamento, quando a gente vê o orçamento da União encolhendo para a área da saúde e ampliando em outras áreas. Isso dá impacto direto na vida dos municípios. Infelizmente, foi tirado muito recurso do Ministério da Saúde e passado para emendas parlamentares, e nem sempre essas emendas parlamentares na área da saúde vão para as áreas que mais precisam. Hoje, infelizmente, boa parte das emendas parlamentares vão para os municípios e não são nem aplicadas. Os prefeitos não conseguem aplicar devido à burocracia, devido aos problemas das escolhas desses parlamentares em relação a não conhecer, de fato, do Sistema Único de Saúde. E esse recurso não é executado e volta para Brasília. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, sem dúvida, é um dos estados que recebe menos recursos federais na área da saúde. Isso fica evidente no dia a dia das pessoas, quando as pessoas precisam de um procedimento, precisam de um exame, precisam de uma cirurgia de alta complexidade.
e não conseguem. Então, é claro que a bancada federal precisa ser combativa. A bancada federal é que, de fato, está lá para defender os interesses da nossa população. Então, hoje, a gente tem muito poucos deputados que defendem o Sistema Único de Saúde, né? Doutor Daniel, você não concorda que nós temos aí 46 deputados, 3 senadores e tal, mas quem os coloca lá somos todos nós. Não é significativo que a população possa refletir na hora de eleger o seu candidato, né? Nós vamos ter agora eleições para deputados estaduais, 70 vagas, eleições para deputados federais, 46, uma vaga para o Senado, uma de governador e outra para vice-governador, uma de presidente da República e outra de vice-presidente. A gente vai ter uma oportunidade grande de, principalmente no parlamento, quer seja ele estadual ou federal, dar uma modificada boa, né? Prestar atenção o que esses eleitos estão fazendo lá. O senhor concorda que é uma grande oportunidade, mais uma grande oportunidade para depois a gente ficar... Eu costumo popularmente falar o seguinte, votou no capeta, agora aguenta a labareda, né? A gente vota nas pessoas, não sei, depois eles não se transformam porque eles já são daquele jeito mesmo, mas parece que a população não presta atenção na hora de decidir. Mauro, infelizmente, a maior parte da população decide o seu deputado estadual ou o seu deputado federal 48 horas antes da eleição. E muitas vezes nem lembram em quem votaram na última eleição. Acho que muita gente que vai estar assistindo a gente aqui vai ter dificuldade de lembrar em quem votou para deputado na última eleição. Isso é muito ruim, porque até na hora de você cobrar em quem você votou, se você não lembra, fica muito mais difícil. Então, nessa eleição, se as pessoas puderem prestar atenção nas propostas para o Sistema Único de Saúde, nas propostas para o avanço desse sistema, que você pode não estar precisando nesse momento, mas você pode precisar no futuro. Então, olhar bem as propostas dos candidatos ao governo, dos candidatos à presidência, dos candidatos ao parlamento, para o Sistema Único de Saúde, é muito importante. Eu defendi a vida inteira a organização do Sistema Único de Saúde e trabalhei para o fortalecimento desse sistema. E poucas vezes eu vi candidatos, de fato, que defendem essa construção. Então, é um desafio que a população vai ter nessa eleição e saber escolher o melhor candidato ali para a sua realidade, né? Eu quero pedir licença mais alguns minutos para o nosso segundo intervalo e propor que possamos falar sobre saneamento básico, porque também é um item que impacta grandemente na saúde da população. Estou conversando com o médico Daniel Sorange. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o médico Daniel Sorange. Doutor Daniel, saneamento, drenagem, pavimentação são providências que governos municipais precisam ter. Mas a gente vê muito prefeito preguiçoso nessa área. Recursos para outras coisas, querem construir, antes de passar, lembrar do saneamento, mesmo que em campanha eleitoral seja um mote muito utilizado por candidatos. Você não acha que é importante para a prevenção da saúde pública? Mauro, sim, tem muitas doenças que a gente pode prevenir com um bom sistema de saneamento. E esse é um desafio ainda do Brasil, é um desafio imenso do estado do Rio de Janeiro. A gente ainda tem casos de leptospirose, uma doença que, teoricamente, com um bom saneamento, a gente consegue resolver. A gente tem muitos casos de hepatite A. O certo seria a gente olhar aonde estão esses casos de hepatite A e direcionar os recursos
para acertar aquela rede de esgoto daquela determinada região. Aqui no Rio, o prefeito Eduardo Paes fez isso em vários momentos da história. Então, várias áreas da Zona Oeste tiveram um avanço no saneamento, porque eram as áreas que mais tinham casos de hepatite, que eram os casos que tinham maior quantidade de doenças infectoparasitárias devido ao saneamento básico. Então, o ideal seria que se olhasse aonde essas doenças estão concentradas e resolvessem esses problemas. Infelizmente, nem sempre as prioridades são os problemas das pessoas, tem muitas outras coisas que levam os recursos para outras áreas, mas saneamento básico é essencial. Não só saneamento básico, como saúde básica também, né, Mauro? Hoje, a gente também vê em torno de 30% das gestantes no estado do Rio de Janeiro não conseguem fazer um pré-natal. Hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de acompanhar o hipertenso, um diabetes, um paciente com diabetes. Hoje, ainda temos mais de 30% dos pacientes com tuberculose que abandonam o tratamento. Isso porque a gente tem dificuldade de ter uma saúde básica de qualidade no nosso estado. Agora, você é comprovadamente considerado um profissional dedicado na área da medicina preventiva, a ação do médico de família. E durante a atuação sua na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o entorno, né, as divisas do município do Rio foi muito bem reforçada, muito reforçada. Então, pacientes de Nilópolis, de Mesquita nem tanto, né, porque ali teve um outro capítulo na área da saúde. Mas a área de Pavuna teve um reforço gigantesco por causa da procura de pessoas da Baixada Fluminense que atravessavam a rua e já estão na cidade do Rio de Janeiro. Fato isso? É fato, Mauro. A gente tem um problema muito sério no nosso estado, que é a baixa cobertura do Programa de Saúde da Família. Aqui no Rio de Janeiro também era um problema. A gente tinha menos de 3% da população, menos de 300 mil pessoas, tinham acesso a uma equipe de saúde da família. Hoje a gente já tem quase 3,5 milhões de pessoas cobertas com saúde da família. Mas, infelizmente, a gente também regrediu na cidade do Rio de Janeiro. Em 2016, 70% das pessoas tinham uma equipe de saúde da família. Nos últimos 4 anos, essa cobertura veio caindo, reduziu em 2020 para o menor índice, a gente voltou a ter só 38% de cobertura. E agora, no último ano, o prefeito Eduardo Paes tem aumentado novamente essas equipes, colocado mais profissionais dentro das clínicas de família. E para você fazer uma atenção básica de qualidade, é importante você ter uma estrutura física de qualidade. E é por isso que a Prefeitura do Rio de Janeiro construiu as clínicas de família, que são um espaço para aquelas equipes poderem fazer o atendimento básico, para poderem realizar os principais cuidados de saúde daquela população. Um cuidado de hipertensão, um cuidado de diabetes, um cuidado das crianças no primeiro ano de vida, que é muito importante. E as clínicas de família são muito resolutivas. Infelizmente, na maior parte do nosso estado, as equipes de saúde da família ocupam espaços muito pequenos, improvisados, muitas casas alugadas ainda na Baixada servem de espaço para o saúde da família e as pessoas têm muita dificuldade de ter um profissional de referência dentro desse sistema. Então, o maior desafio hoje é a gente conseguir ter uma saúde preventiva ou um cuidado na atenção primária de qualidade. O que é? E como a gente pode aumentar isso? Com estruturas físicas adequadas e contratando mais equipes em todos os municípios. Eu sempre utilizo um exemplo de Mesquita, na Baixada Fluminense. Mesquita tinha uma dificuldade de acesso enorme ao sistema de saúde. E o prefeito Jorge Miranda levou as clínicas de família para lá. Está chegando a quase 100% de cobertura de saúde da família. Vai inaugurar mais 2 novas unidades, que para mim são unidades exemplo para o estado todo. A Clínica da Família de Cosmorama, ela está incrível, muito bem desenhada.
Então a gente precisa fazer isso no estado todo. A saúde da família precisa ser uma prioridade, como foi no passado, e precisa voltar a ser prioridade para o nosso estado. Infelizmente, a gente só percebe esse problema muito tarde. Por exemplo, no combate à Covid, os municípios que fortaleceram o seu saúde da família tiveram muito mais capacidade de combater a doença do que os outros. Mesquita, por exemplo, pôde montar polos de testagem para a Covid-19, porque tinha uma atenção primária forte. Montou 2 polos de testagem logo no início. A minha equipe lá da Fiocruz ajudou a assessorar o município de Mesquita para a estruturação desses polos. E a gente via gente da Baixada toda indo para Mesquita, gente do Rio de Janeiro, indo para Mesquita para conseguir fazer um teste. Então, a atenção primária ela é fundamental para tudo, para testar, ela é fundamental para vacinar. Hoje, os municípios que têm baixa cobertura de vacinação são os mesmos que têm baixa cobertura de saúde da família. Então, a gente corre o risco de ter agora uma epidemia de sarampo. A gente corre o risco de voltar a ter casos de rubéola. A gente está vendo casos de raiva humana em várias partes do Brasil. Então, é muito importante que a gente esteja atento nessa organização do sistema, amplie a cobertura de saúde da família, para que possa ampliar a cobertura vacinal, a cobertura dos cuidados básicos, né? Estou conversando aqui com o médico Daniel Sorães. Queria pedir licença por mais alguns minutos para o nosso próximo intervalo. Eu queria te fazer uma pergunta que... o senhor acha que a interferência política na saúde é prejudicial? Mas responde daqui a pouco. Não estou falando da indicação política, da cabeça da secretaria, não. Estou falando daquelas interferências mesmo, aquelas coisas que a gente vê acontecer em muitos municípios. Pode estar acontecendo no seu? Você vai saber daqui a pouco com o médico Daniel Sorães. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o médico Daniel Sorães. Sorães, a especialidade sua vem se multiplicando, né? Uma passagem pela secretaria tão importante como a Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro torna o secretário uma pessoa cuja multiplicidade se impõe. No caso do Covid, você já é doutorado, pós-graduado em Covid. Mas a gente tem visto nesses últimos dias crescimento não tão veloz, mas apontando dia a dia que pode estar voltando a Covid, uma variante dela? Maurício, é uma preocupação, né? Essa história de ficar especialista no assunto é uma loucura, porque eu, quando era subsecretário, eu conduzia a pandemia de gripe suína na cidade do Rio, eu era subsecretário. Depois eu conduzia as 2 epidemias de dengue, a epidemia de chikungunya, e quando o prefeito Eduardo Paz voltou, eu reassumi a Secretaria Municipal de Saúde para conduzir a pandemia de Covid-19 na cidade do Rio. E é uma preocupação, sem dúvida, né? A Covid nunca foi embora e ela não vai embora tão cedo. O que acontece hoje? Hoje a gente tem uma alta proteção vacinal, uma alta cobertura, porque o Carioca e o Fluminense se vacinaram mesmo, deram exemplo, procuraram as unidades de saúde para se proteger. Só na cidade do Rio, por exemplo, 99% dos cariocas tomaram 2 doses da vacina. Mais de 60% tomaram dose de reforço. E hoje a gente tem uma proteção muito alta. Então, as pessoas continuam tendo Covid, mas não internam nem adoecem gravemente, porque estão protegidas. Então a doença ainda circula, mas o número de pessoas que adoecem é muito pequena, que adoecem gravemente. Então hoje a gente tem menos de 30 pessoas internadas com Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, e menos de 50 pessoas internadas com Covid-19
no estado do Rio de Janeiro. Então, isso justamente porque as pessoas estão protegidas. Só que essa proteção ela não vai durar para sempre. Ela vai caindo essa imunidade. Se as pessoas não fazem a dose de reforço, dificilmente elas vão continuar protegidas. E os idosos acima de 60... A proteção é temporária, então? A proteção é temporária. Sim. E a gente viu isso, até foi uma briga do município do Rio de Janeiro para fazer dose de reforço. Foi o primeiro município a indicar a dose de reforço, porque a gente olhava os dados, fazia muitas pesquisas. A gente fez aquela pesquisa Paquetá Vacinada, onde a gente analisava o nível de proteção de cada pessoa ao longo do tempo. A gente foi vendo que essa proteção cai. A proteção não dura para sempre. Então é muito importante fazer dose de reforço. Se a gente continuar com a população fazendo dose de reforço, com a população idosa fazendo a 4ª dose, a Covid vai ser uma doença que vai continuar circulando, mas não vai levar ninguém à internação, vai levar muito poucas pessoas a adoecerem gravemente. Mas se a gente não se vacinar, se a gente não se proteger, ela vai voltar a ser um problema. E nos meses de inverno, isso é pior ainda, porque mistura Covid com gripe. E a gente está vendo muito caso de gripe hoje. Tem muita gente gripada e muito pouca gente tomando vacina. O estado do Rio de Janeiro é um dos estados hoje com a pior cobertura vacinal para gripe de todos os estados da federação. Isso propicia que a doença se dissemine mais rápido e hoje a gente está vendo muita gente gripada. Então é fundamental que as pessoas se vacinem para a gripe o quanto antes, para que a gente não volte a ter um aumento de casos de gripe e também que as pessoas mantenham o grau de proteção em relação ao Covid-19, para a gente não ter pessoas internando gravemente. É inacreditável, Mauro, mas ainda tem gente que é internada por Covid-19 e lá no momento da internação a gente pergunta: você tomou vacina? E a pessoa fala: não tomei nenhuma dose, eu tomei só a 2ª e esqueci de fazer a dose de reforço. Então, por mais que a gente fale, repita, acho que todos os médicos, como eu, têm repetido isso gradativamente para a nossa população, mas é uma loucura que tem gente que parece que não entende, né? Queria lhe perguntar, você foi... Fiz uma pergunta sobre a interferência política na área da saúde, né? Mas eu também queria te perguntar, falando de política, você foi convidado pelo prefeito Eduardo Paes e por diversas lideranças políticas do nosso estado para ser pré-candidato a deputado federal. E aí? Eu estou super animado, né? Porque eu sou um pré-candidato a deputado federal com uma pauta específica, com uma pauta de construção de um sistema de saúde melhor. Eu sempre militei na área da saúde, trabalhei na área da saúde, onde eu espero ajudar o sistema a se desenvolver. Então, estou muito feliz, é uma honra poder representar um partido numa pauta tão rica como a saúde. Espero que a gente possa avançar nessa pré-candidatura e espero ainda poder contribuir cada vez mais para um sistema de saúde cada vez melhor. Mas a interferência na saúde por políticos, por gente da política, é danosa? Mauro, no sistema democrático, a interferência política é sempre muito positiva. O problema é que quando a gente escolhe políticos errados, políticos que não conhecem de determinados assuntos e que têm outros interesses que não os interesses da população, ela pode ser muito danosa. E a gente está vendo isso, né? A gente viu várias vezes interferência política de maneira danosa. O maior exemplo disso foram os hospitais de campanha. Não fazia o menor sentido investir em estruturas temporárias, em tendas, para fazer tratamento de saúde, quando tinha hospitais da própria rede com estruturas fechadas. Então, foi uma interferência política que não tinha sentido técnico nenhum e que gerou muito dano para a população. E derrubou um governador. Na prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito foi super mal avaliado pela população, também deixou o mandato antes dele finalizar. Então a gente vê que influência política, sem aliado ao conhecimento técnico, sem estar alinhado com os interesses da população, vão causar muito dano e vão causar muito mal ao sistema de saúde e a cada um de nós, né?
Doutor Daniel Soares, eu queria muito agradecer o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, eu agradeço muito. Para mim é uma honra estar aqui no Fala Baixada, é um programa que eu admiro demais, que muita gente escuta com muita atenção, inclusive eu sou fã do seu trabalho já de muito tempo. Então, parabéns para todo o time aqui da CNT, é uma honra estar aqui. Volte sempre. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.